esse problema de a coisa descarregando na hora, rapaz, no meio de tudo. Então, eu vou tentar usar esse de mão mais uma vez, hoje à noite. Vamos ler no livro de Colossenses, capítulo 1, se você lembra. Começamos um estudo aqui, que vai demorar, mas vai ser bem útil para nossas vidas. Vamos ler juntos versículo 3 a 8. Em Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8. A Bíblia diz: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos ajude. Senhor nosso Deus, não me deixe para impedir a transmissão dessa mensagem, mas por seu Espírito Santo, que Ele vai diante de mim e vai levando sua Bíblia, tua palavra até o seu povo hoje à noite, abrindo a mente nisso. Em nome de Cristo oramos e agradecemos. Amém. E aí, semana passada começamos nesse livro, né? E aprendemos uma coisa importante logo no começo. Paulo nunca visitou aquela cidade. Nunca. Mas a igreja conhecia Paulo por causa de Epáfras. E Epáfras foi salvo quando Paulo estava em Éfeso pregando. E depois ele voltou para Colossos e começou a ensinar o evangelho ali. Depois Paulo saiu, foi para Jerusalém, foi preso e foi levado para Roma. E lá em Roma, mesmo preso, graças a Deus, ele podia receber visitas, né? E um desses visitantes foi justamente Epáfras, vindo de Colossos. Mas vocês lembram um detalhe incrível? Colossos ficava quase 2.000 quilômetros de Roma. 2.000! Não era, pegar carro e ir ali rapidinho, não. Era uma viagem grande, longa, perigosa. E, cara, então a pergunta é, por que esse homem fez uma viagem dessas? E a carta mostra que havia uma pressão real dentro da igreja, havia heresia tentando entrar na igreja, e a heresia, no fundo, tinha uma frase por trás de tudo: Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente. Então, ela vinha disfarçada de várias formas. Tipo assim, Cristo mais a minha força. Cristo mais meu esforço. Cristo mais a minha disciplina. Cristo mais a minha experiência. Cristo mais a minha tradição. Cristo mais as minhas regras. Cristo mais alguém entre mim e Deus. Tipo uma chave espiritual. E tudo isso soa espiritual, mas é veneno. É veneno. E por quê? Porque tira Cristo do lugar de suficiência. Então, essa carta é a resposta a essa heresia. E se você está em Cristo, pregamos semana passada, você não está incompleto. Não, você não está faltando uma parte. Você não precisa de um complemento espiritual para ser aceito por Deus. E aí, quando eu digo Cristo e nada além de Cristo, eu não estou dizendo, uma vida sem obediência, uma vida sem igreja, uma vida sem fruto. Eu estou dizendo nada além de Cristo como base de aceitação diante de Deus. Ou seja, obediência
é fruto, não é moeda para ganhar entrada no céu. Santidade é resultado, não pagamento. Não é Cristo mais cerimônia, não é Cristo mais promessa, é Cristo e somente Cristo. E hoje vamos continuar na carta no capítulo 1, versículo 3. E aí, eu quero fazer alguma coisa com vocês. Já lemos. Vamos dar uma olhada de novo. Eu não vou falar nada com vocês, mas presta atenção. Se alguém repare um detalhe interessante. Vamos olhando de novo. Vamos ler mais uma vez. Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. E terminou com o quê? Qual tipo de pontuação? Como chama a coisa? Vírgula. Eu esqueci a palavra. Então, vírgula, né? Vamos continuar. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E aí? E ponto final. Continuamos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E aí? Vírgula. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus, em verdade? Não, ponto final, não. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Meu amigo, quando ele vai terminar? O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E agora chegamos. Rapaz, viu? Ele tinha muito a falar, não é? Muito a falar. Então, isso não é acidente. Não é acidente não, igreja. Paulo está amarrando coisas que muita gente separa. Por favor, preste atenção. Ele fala de fé em Cristo e imediatamente fala do amor pelos santos. E ele fala desse amor por causa de uma esperança guardada no céu. E ele fala dessa esperança e leva você de volta para a palavra de verdade, da verdade do Evangelho. E ele fala desse Evangelho e diz, esse Evangelho frutifica, cresce. Isso começou desde o dia que vocês ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Olha, Deus não separou nada. Tudo é uma ideia principal. Por que o pastor está destacando isso? Tem gente que diz, eu creio em Jesus. Ponto final. Cadê o amor pelos santos? Cadê paciência? Cadê perdão? Cadê compromisso com o corpo de Cristo? Não? E tem gente que está no meio do povo, ajuda, é educado, mas quando você pergunta do Evangelho, fica tudo nebuloso. Eu sempre fui cristão. Não, ninguém nasce convertido. Ninguém. É o próprio texto que dá um marco desde o dia em que ouvistes. Tá? Estamos nascidos pecadores, condenados. E tem gente que ouve o Evangelho há anos, mas não tem fruto, não tem crescimento, não tem nova geração. Parece só mais uma religião. E Paulo não pensa assim. Não. Nessa frase, versículos 3 a 8, Deus está mostrando o que o Evangelho produz quando é recebido em verdade, fé em Cristo, amor por todos os santos, esperança guardada no céu, e o fruto que começa e cresce. Quando? Desde o dia que você ouviu. Isso é marcante. Então vamos começar no versículo 3 com isso na cabeça, tá? Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, tá? Então Paulo começa com gratidão. Ele nunca conhecia as pessoas. Nunca foi. E ele fala com eles como se conhecesse eles. E quando você está em Cristo, é assim mesmo. É assim mesmo, pensa nisso. Eu vivia nos Estados Unidos. Mas quando eu vim e eu entrei na igreja,
Eu já tinha amor por vocês. Como assim? Eu não conheci ninguém aqui. Porque nós temos Cristo. Nós temos algo em comum. Algo em comum. E assim, e ele diz, eu damos graça por isso. Eu agradeço a Deus, porque a igreja não é obra humana. A igreja é milagre que Deus faz. E Paulo está grato porque agora existe um pequeno grupo de cristãos reunido no meio de um lugar tão perverso. Deus tem um povo ali agora, Colossos. Eram pessoas se reunindo e você não precisava se preocupar com alguém tentando tomar sua esposa. Tentando... não precisava viver com medo de alguém te roubar, te enganar. Olha, eu sou grato mesmo, que quando eu estou com vocês, aqui nessa igreja, eu não sou preocupado. Alguém vai machucar meu filho aqui? Alguém vai me roubar aqui? Luana, não, fala assim não, brincadeira. Eu não penso assim, alguém vai roubar minha esposa de mim. Eu não fico pensando isso com medo, o que vai... eu tenho que ficar assim na igreja, alguém vai... Eu não penso nisso. Eu sou grato porque quando eu estou com vocês, eu não preciso olhar por cima do ombro com medo de traição. Não, eu não fico preocupado se alguém vai prejudicar meus filhos. A gente não vive com inveja uns dos outros aqui na igreja. E quando eu converso com vocês, não fico pensando, será que ele está mentindo para mim assim? Eu não penso nisso, não. E por quê? Porque nós temos Cristo. Nós temos algo em comum. E agora, vamos ser honestos. Ninguém aqui é perfeito. Ainda temos a carne, né? Mas tem um espírito diferente aqui na igreja. Por quê? Porque estamos em Cristo. E porque Deus nos abençoou tanto dessa maneira, nessa igreja, é fácil começar a achar isso normal. Mas se for ir para outra cidade, que não tem na igreja, você entra na cidade, no meio do povo aí, que não tem noção de santidade, piedade, é diferente, não é? É diferente. Então, eu digo com clareza, eu sou grato por cada um de vocês. E Paulo falou da mesma forma com eles. Mas o que exatamente deixou Paulo tão grato? Ele responde no versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, repara como Paulo começa. Porquanto ouvimos. Ele ouviu algo sobre eles. Sobre o quê? A fé deles e o quê? O amor deles. Ele diz, vossa fé em Cristo Jesus. Repara onde ele prende a fé. Tá? Não é fé em Deus, no sentido geral. Não é só acreditar que Deus existe. Não. Muita gente acredita que Deus é real e continua perdido. Aqui é onde a salvação começa. Salvação é quando um pecador para de confiar em si mesmo, para de confiar no que pode fazer, para de confiar na própria bondade. Acabou. E passa a confiar em Cristo. Ponto final. João disse assim, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, é isso. O Spurgeon, ele contou uma história que ajuda a enxergar isso. Escute isso. 2 homens num barco sendo levados por corredeiras violentas em direção a uma queda de água. Eles não iam sobreviver. Homens na margem jogam uma corda. O homem pega a corda e é puxado para fora. E o outro, em pânico, pega um tronco que estava boiando. E o tronco parecia ajuda. Parecia algo sólido. Mas o tronco não conectava ele à terra, à margem. Tá? E ele só boiava com ele até a destruição. E fé é isso.
O Spurgeon falou, fé é assim, fé conecta você com a margem. Ou seja, fé conecta você com Cristo. E as boas obras, como base de salvação, é pegar um tronco. Né? Parece que ajuda, mas vai afundar com você mesmo. E Paulo diz, eu ouvi da fé de vocês, fé em Cristo Jesus, mas agora repare isso, e essa fé produziu o quê? Amor. Ouvimos do amor que tendes. Isso é uma marca bíblica de salvação. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Romanos 5:5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 João 3,14 é bem direto. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. O mundo é diferente. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. É falado assim na Bíblia mesmo. 2 Timóteo 3:2. Mas quem é salvo recebe uma nova capacidade, uma capacidade de amar. Amar. E Paulo não diz amor por alguns santos. Repare o que ele falou. Por todos os santos. Todos. Olha, vamos ser honestos de novo. Nem todo mundo é fácil de amar. Nem todo mundo é fácil de amar. Tem gente que é fácil de conviver. Tipo Eliel, né? E tem gente que exige mais de vocês, rapaz. Tem gente que vocês se encaixam naturalmente. E outros não. É muito trabalho para... Fica com eles. E aí tem gente que é fácil amar porque gosta de você. Valoriza você. Ele fica mais admirando você. É fácil amar essas pessoas. E tem gente que é difícil amar porque não está impressionado com você. Não é assim? E o que é isso? Isso é a carne. Ponto final. Isso é carne, tá? Mas você está em Cristo. E Cristo está em você. E Ele ama todos os santos. Então, quando eu não amo um irmão, o que isso revela para mim? Que a minha carne está mais no controle do que o Espírito. A carne sempre tem desculpa. Ele é diferente. Ele foi rude. Ele me feriu. Ele foi injusto comigo. E o Espírito Santo dentro do cristão diz, meu filho, você quer ajuda nessa área? Você quer ajuda nessa área, meu filho? Tem gente que não te ama e eu te amo. O Espírito Santo. Tem gente que você não ama e eu amo eles. E se você me deixar controlar você, isso vai dar certo. Tá? E Paulo diz, eu ouvi que o evangelho entrou na vida de vocês e fez o quê? Fez alguma coisa? Produziu amor. E amar, assim, custa, gente. Custa tempo, custa paciência, custa conforto, porque gente machuca. Eu servi e ninguém notou nada. Eu dei a ele e recebi nada em volta. Eu perdoei, ainda assim não me respeitam. Eu ajudei e me usaram. Alguém já sentiu assim, numa área assim? Todos nós. Então, como é que alguém ama todos os santos quando dói assim? E Paulo responde isso. E no versículo 5, ele diz que esse amor existe por causa de uma esperança. Veja comigo, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Agora, presta atenção nisso. Paulo liga tudo aqui. Ele acabou de falar do amor deles por todos os santos. E ele diz o quê? Por causa. Por causa. E ele liga isso com esperança. Esse amor não é gratuito. Esse amor tem um combustível na nossa vida. Eu consigo viver aqui
no Brasil, eu, não conhecendo essa cultura muito bem, mas eu posso viver aqui amando pessoas, amando até gente que vai tentar se aproveitar, amando até a gente que não valoriza, amando até a gente que não retribui. Eu consigo amar sem ficar ansioso, pensando, e eu? Quem vai cuidar de mim? E eu? Quem vai me pagar de volta? Por quê? Porque eu e porque você em Cristo, porque podemos, como é que podemos viver assim? Paulo chama isso de esperança. Esperança. Mas não é esperança igual o mundo fala. O mundo chama de esperança aquilo que é desejo. Eu espero que melhore. Eu espero que a situação mude. Eu espero conseguir um emprego. Eu espero que minha família mude. Não. Isso é esperança fraca. Isso é esperança que depende da circunstância. Mas a esperança do cristão é diferente, porque é reservado, onde? Nos céus, reservado, ou seja, não é talvez, não é quem sabe, Deus já guardou. Então, deixe-me perguntar do jeito mais simples, quando é que tudo vai finalmente ser do jeito que deveria ser? Onde? Na terra? Não, no céu. Quando é que o pecado para de puxar? No céu. Quando é que a injustiça para? No céu. Quando é que Deus enxuga toda lágrima? No céu. Então, essa esperança muda como eu vivo agora. Se sua esperança é só nessa terra, então vive para você mesmo. Curte tudo agora, aproveita. Você só tem uma vida. Isso é o que o mundo fala, não é? Mas se a sua esperança está guardada no céu, muda tudo. Porque agora eu posso, escuta, perder aqui e não me desesperar. Eu posso ser injustiçado aqui e não virar amargo. Eu posso servir aqui e não exigir retorno, porque eu já tenho, já está reservado para mim. Deus vai acertar as contas. Isso não é teoria igreja, isso é Bíblia. Olha Moisés, em Hebreus 11, diz que Moisés tinha tudo na mão. Ele era chamado filho da filha de Faraó. Isso não era pouca coisa. Luxo. Ele tinha poder, ele tinha influência. E se ele quisesse, ele teria o melhor da terra. O que ele fez? Ele recusou. E porque Hebreus 11, 25 diz que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E Moisés entendeu isso. Esse princípio estou falando agora. O prazer do pecado é real, mas é curto. O custo de obedecer é real, igreja, mas é eterno. Então, ele não quis viver só para o momento, Moisés. Não, ele quis viver para o que não acaba. E aí, vem no versículo 26, o coração dele, ele teve por maiores riquezas, o quê? Todas as promessas no céu. Ele já estava olhando para outra terra. Os tesouros da terra, nada para ele. Porque ele olhava para a recompensa. Ele tinha esperança. E não é esperança do tipo da terra, não. Deus prometeu, então é real. Ele deixou o Egito como vendo invisível, igreja. Isso é fé e esperança trabalhando juntos, tá? Ele viu com os olhos do coração algo que ele ainda não via com os olhos da carne, do rosto. E por causa disso, ele escolheu sofrer quando? Agora. Porque ele já sabia sobre o futuro. E crentes, cristãos, deveria ser assim também. A gente não vive só para agora. A gente não se entrega ao momento, a gente não sacrifica o futuro eterno no altar.
do prazer imediato. Por quê? Porque existe outra vida que nunca termina. Então, a gente serve ao Senhor aqui fazendo sacrifícios, porque nosso tesouro não está aqui. Isso é o que está falando, por causa da esperança reservada nos céus. E deixe-me mostrar que isso também foi verdade em Jesus. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que ele estava proposto, ele suportou a cruz. Ele fez isso. Ele aguentou vergonha, ele aguentou dor, ele aguentou traição. Por quê? Porque ele se entregou àquele que é fiel. Isso aqui a Bíblia nos ensina sobre isso. E agora Paulo diz mais uma coisa no versículo 5, ele diz que eles não inventaram essa esperança, eles ouviram, da qual já antes ouvistes. Como é que essa esperança entra no coração? Pelo ouvir, e Paulo chama isso de pela palavra da verdade do Evangelho. Repara nessa frase, palavra da verdade do Evangelho. Não é opinião, não é conselho religioso, é verdade. Em português, eu fui procurando, pesquisando, que eu acho que vocês falam, é a pura verdade. Já ouviu isso? É a pura verdade. Ó. E aí, interessante, porque até no inglês existe essa expressão. Isso é a verdade absoluta. Nós falamos assim. Eu não vou falar porque não vai fazer sentido para vocês, mas nós temos uma expressão exatamente ligando a verdade com o Evangelho. Porque o Evangelho é conhecido tipo o quê? A verdade. Então, podemos dizer a pura verdade. Vocês ouviram a verdade do Evangelho. E agora vem a pergunta que a Bíblia vai responder no versículo 6. O que acontece quando essa verdade entra na vida de alguém? O que acontece quando o Evangelho chega de verdade no coração? Que já chegou a vós, versículo 6, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. Ó, presta atenção. Esse Evangelho chegou até vocês. Isso não é um Evangelho europeu, não. Não é um Evangelho americano, não é um Evangelho africano, não. É para todo mundo, toda nação, toda tribo, toda língua, porque todo lugar é cheio de pecadoras. Todo lugar precisa de mesmo Cristo. E olha o que esse Evangelho faz quando chega. Vai frutificando. Ou seja, produz fruto. O Evangelho, igreja, não é só informação, não é só doutrina para você concordar, não. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando o Evangelho entra na vida de alguém, ele não fica parado, ele cresce. A palavra que Paulo usou aqui sobre o Evangelho é uma palavra eu sabia essa palavra. Eu sei a palavra, mas eu não sei como pronunciar essa palavra. Tipo, se você vai na fazenda, você vai plantando coisas. É uma palavra que significa que vai crescendo tipo isso. Vai acontecer, vai acontecer. Isso é a verdade. E veja isso. Paulo diz, quando isso aconteceu? Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Ele marca um começo. Por isso rejeitamos. Se alguém falasse, sempre fui cristão. Negativo. Não, é impossível. Eu nasci assim, amando Deus. Negativo. Teve um dia, o quê? Desde o dia que ouviram e conhecestes isso. Quando alguém realmente recebe Cristo, Paulo está enfatizando, algo começa a mudar. Já falamos domingo de manhã, domingo à noite, nova geração, nova fome, novas convicções. Não porque você virou religioso, mas porque você conheceu a graça de Deus. Não foi a emoção,
Não foi tradição, não foi cultura, mas você conheceu graça. Graça é o contrário de mérito. Todas as outras religiões dizem, faça algo para ganhar algo. O homem pode, por esforço próprio, se tornar aceitável diante de Deus. E eles misturam um pouco de esforço humano com um pouco de ajuda divina. Paulo diz, não é obra, é graça. E quando essa graça é conhecida em verdade, ela produz fruto. Pai, isso é uma beleza. Nós não temos apenas regras nessa igreja aqui. Nós não temos apenas ideias sobre Deus. Nós não temos isso. Nós temos um relacionamento vivo que transforma nossas vidas. E esse relacionamento cresce e produz fruto. Mas como é que alguém pode ouvir? Como é que alguém pode conhecer essa verdade? Paulo fala em versículo 7, como aprendestes de Epáfras? Olha aí, Deus usou um homem, alguém. O evangelho não caiu do céu na cabeça. Opa, eu entendo tudo agora. Não, Deus usou o homem, Deus gosta de usar mensageiro. Alguém, abriu a boca. Alguém tomou risco, alguém falou de Cristo, e por meio disso o evangelho precisa ser anunciado. Tem que ter gente no meio do povo de Itapuã. Deus colocou você perto de pessoas. Com propósito, você precisa abrir sua boca. Você precisa abrir sua boca. Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É óbvio, é simples. Ninguém crê no Cristo que nunca ouviu. Então, para eles, Colossos era quem? Epáfras. E ele foi. E eu penso nisso. E eu fico até sem palavras, porque se ninguém tivesse falado comigo, meus amigos, já era. Quem falou com vocês sobre o evangelho? Quem abriu a boca com você? Quem tomou risco e falou com Cristo com você? Olha, você tem a mesma responsabilidade também para abrir tua boca também. E agora, repare como Paulo descreve esse homem, nosso amado conservo. Ele não diz, meu amigo famoso, o grande líder, nosso conservo. É linguagem de servo, de escravo. E Epáfras não está construindo um nome por ele. Ele está servindo, gente. E Paulo diz, para vós é um fiel ministro de Cristo. Fiel, e essa é a palavra. Deus não precisa de... a palavra entrou e saiu. Celebridade, influenciador. Deus usa quem? Homem, mulher, jovem, criança, fiel. Fiel ao Evangelho, fiel a Cristo, fiel à igreja, sim. E agora Paulo vai fechar esse parágrafo, voltando para a evidência de novo. Ele começou dizendo, eu ouvi da fé e do amor. E ele vai terminar dizendo o quê? Eu ouvi do amor. Mas agora ele vai chamar esse amor do jeito certo. Veja o versículo 8. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Veja a evidência aqui. Ele começou, falei, ouvimos da vossa fé, o do vosso amor. E agora ele diz, Epáfras, nos declarou o vosso amor. Ele não deixou isso só. Ele não diz só amor, ele diz o que? Amor, o que a Bíblia fala, a igreja? Amor no Espírito. Qual diferença, igreja? Qual diferença? Porque existe bondade natural e existe amor produzido pelo Espírito. Existe gente educada. Existe
Gente, tranquilo. Mas isso não é o mesmo que amor no Espírito. É diferente. Amor no Espírito não é criação. Não é um jeito. É o Espírito mesmo de Deus operando dentro de você. E por isso é diferente. Amor natural ama quando é fácil. Amor no Espírito ama quando custa. Amor natural ama o amar. Amor no Espírito ama todos os santos. Então Paulo diz, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Por quê? Porque o Evangelho chegou não só em Colossos, chegou em vocês. E produziu fé em Cristo. Produziu amor por todos os santos. Esse amor do Espírito, no Espírito, e começou a frutificar desde 10 anos, não, desde o dia em que ouviram. Isso, igreja, é o que o Evangelho faz quando é recebido em verdade. Então, deixe-me terminar assim. Paulo descreve aqui o que acontece quando o Evangelho entra de verdade na vida de alguém. Fé em Cristo, amor pelos santos, esperança guardada no céu e fruto que começa no início, desde o que ouviu. Então a pergunta é isso hoje à noite. Isso aconteceu em você? Se aconteceu em você, eu não posso tirar isso de você, porque você já sabe, não é? Se isso aconteceu em você, você já sabe, porque, gente, desde eu recebi Cristo, tem coisas que eu não posso explicar na minha vida. Isso não é místico, isso não é tipo pentecostal. Isso é uma movimentação, uma geração que não é natural. Alguém me machucou e um parte falou, vai atrás dele, mas não. Opa! Eu não sabia o diabo era tal assim, não. Era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Isso aconteceu em vocês. Então vamos curvar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Eu só vou tocar um hino aqui. Um estribilho aqui só. Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja. Não. Eu não estou perguntando se você já fez uma oração. Eu não estou perguntando se seus pais são crentes. Eu estou perguntando, teve um dia, desde o dia em que ouvistes, teve um começo. Houve um momento em que você parou de confiar em você e colocou sua fé somente em Cristo. Houve um momento em que você parou de confiar em você e colocou sua fé lá. Houve uma mudança de direção na sua vida, porque onde essa graça é conhecida em verdade, gente, não podemos evitar isso. Algo começa. Não é perfeição, mas é vida. É vida espiritual. E talvez você esteja aqui, sendo honesto diante de Deus, você sabe, você tem religião. Você tem uma forma de piedade, mas você não tem transformação. Você gosta da igreja, você nunca se rendeu a Cristo. Você nunca foi conectado a Cristo. Você pegou um tronco. E hoje você pode largar o tronco e pode confiar em Cristo e somente Cristo, sem promessa de melhorar primeiro, sem negociar, porque já aprendemos que Cristo é suficiente. Isso é para você. Será que alguém está aqui hoje e o Espírito Santo tocou seu coração e convenceu você? Olha, eu tenho uma forma de religião, até eu acredito em Deus, mas eu mesmo nunca pessoalmente recebeu Cristo. Você pode responder. Será que alguém está aqui hoje à noite? Sim.
Amém por isso. Então, última pergunta, então. Olha, talvez você esteja aqui hoje e diga, pastor, eu tenho fé em Cristo, certo? Eu amo os irmãos. Às vezes amar cansa, às vezes dói, às vezes parece que ninguém vê, mas olha, para você eu quero encorajar você mesmo. Eu, sinceramente, olha, sua esperança está reservada. Não está perdida, não está em risco, está guardada no céu. Continue amando, continue servindo, continue obedecendo a Deus, não porque você vai ganhar algo aqui, mas porque você já tem algo lá no céu. Resumindo, essa pergunta: você está vivendo para agora ou você está vivendo por causa da esperança? E assim, se você hoje gostaria de orar com Deus, pode ir em seu lugar. Quando isso termina, eu vou acabar com o serviço. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que foi dado para nós. O Senhor isso é já reservado para nós para sempre no céu. E por meio disso, milhões de vidas têm mudado por meio da tua palavra. Independente o país, independente a cidade, independente a história da pessoa, sua palavra é eficaz e tem poder. Eu estou orando para toda pessoa aqui hoje à noite, que eles vão mergulhar na tua palavra. Eles vão conhecer a tua palavra e vai meditar na tua palavra, porque isso vai fazer diferença em nossas vidas e que podemos ser testemunhas para o Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Obrigado pela atenção. Eu agradeço. Olha, a chuva parou. Nem chuvascando. Amém. Agora, vejo vocês domingo.